Olá, volvemos à nossa classe de liderazgo bíblico e em esta classe vamos a conhecer e estudar o princípio de liderazgo 18. O líder conhece suas limitações. O líder que olvida sua própria debilidade inevitavelmente fracassará. Pablo, em contraste, tomou força de recordar suas próprias debilidades, porque essas coisas lo hicieron mais dependentes do poder de Deus. Ele escreveu, por isso estou contento com as debilidades, com os insultos, com as aflicções, com as persecuções, com as dificuldades por amor de Cristo, porque quando sou débil, então sou forte. 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 10. Quando chegou ao final de seus recursos humanos, foi quando o poder de Deus fluiu através de ele. Deus e solo Deus era a única fonte verdadeira de la suficiência de Pablo. As pessoas não são efetivas em el liderazgo simplesmente porque são comunicadores naturais talentosos, ou porque têm mentes criativas, ou porque têm um instinto para persuadir a las pessoas ou por qualquer outro meio natural. De hecho, se de lo único que dependem é de suas próprias habilidades, suas próprias limitações serão su perdição, lamentavelmente. Desde uma perspectiva espiritual, o engenho humano e a inteligência humana tendem a corromper mais de lo que ayudam. O apóstolo Pablo tinha uma grande mente, pero não dependia de ello. Pero ele não tinha nenhuma confiança em el poder de la sabedoria humana quando se usa para seus próprios fines. Les recordou a los coríntios que a palavra de Deus disse, porque está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 19, destruiré la sabedoria de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Por essa mesma razão, a predicação de Pablo em Corinto havia sido simples e clara. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5, vamos ler. Dice, quando fui a vosotros, hermanos, proclamando-os o testemunho de Deus, não fui com superioridade de palavra ou de sabedoria, pois nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo e este crucificado. E estuvo entre vosotros com debilidade e com temor e muito temblor. E nem mi mensaje, nem mi predicação foram com palavras persuasivas de sabedoria, senão com demonstração do Espírito e de poder, para que vuestra fé não descanse em la sabedoria de los hombres, sino em el poder de Deus. Pablo tinha a capacidade intelectual e oratória para aferrar-se a los grandes filósofos, pero essa não era a base de seu ministério. O coração de sua mensagem sempre foi Cristo, proclamado com claridade e franqueza, e confiou em el poder do evangelho mesmo, não em sua astúcia, em seus argumentos, em seu discurso, em sua capacidade, não em sua astúcia para penetrar os corações e influenciar a las personas. Isso é algo que muitos líderes de la igreja hoje hariam bem em recordar. La verdade não era algo que residia em Pablo. O poder para o ministério não radicava em suas habilidades. Quítenle a palavra de Deus e ele não tinha nada que dizer. Retire o Espírito de Deus de sua vida e não poderia fazer nada que valga
la pena. Él lo sabía. Su afirmación sobre el apostolado no estaba relacionada de ninguna manera con el hecho de que era un orador inteligente, un pensador brillante o un escritor poderoso. No. Él era un apóstol porque Dios lo había llamado, como vimos en el principio anterior, y le había dado poder. Quítenlo y él no hubiera sido apto para la tarea, independientemente de sus habilidades naturales, de su entrenamiento formal. Es por eso que Pablo se negó a defenderse alardeando de su habilidad como teólogo o su habilidad como orador. No hay una palabra en toda su defensa propia sobre sus talentos y su entrenamiento. Su única suficiencia era Dios. Es un principio a tener en cuenta. Ningún líder competente va a estar ansioso por impresionar a la gente con sus credenciales propias. Lamentablemente encontramos muchos líderes que quieren alardear sus credenciales. Los líderes que son verdaderamente capaces están calificados debido a su carácter y no a sus credenciales de formación o de entrenamiento. Se identificam facilmente não por cartas de recomendação, sino por la influência que exercem sobre os demás. São pessoas que confiam em sua vocação e, ao mesmo tempo, sabem que dependem por completo de Deus como fonte de seu verdadeiro poder. De hecho, nadie conhecia sua própria debilidade melhor que o apóstolo Pablo mesmo. Reconhecia honesta e humildemente sua própria insuficiência inerente. Em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele escreveu: E ele me ha dicho, te basta mi gracia, pois mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Dios more en mí. Foi uma questão de assombro constante para Pablo mesmo, que alguma vez haya sido chamado ao liderazgo. Pablo le dijo a Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 e 13. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo admitiu livremente que em seu caso o mensaje estava empaquetado em um contenedor humilde, frágil, imperfeito e comum. Recuerde as imagens que empleou em 2 de Coríntios capítulo 2. Era um incensário, um recipiente para guardar o incienso do evangelho. Solamente isto. Ele foi simplesmente um instrumento através do qual Deus difunde a fragrância de seu conhecimento em todo lugar. E que vasija tão humilde era! Não era um incensário de luxo, com um gravado hecho de metais preciosos e com incrustações de joias finas, sino um vaso de barro. Isso é precisamente o que dijo em Coríntios capítulo 4, 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesouro em vaso de barro, para que a extraordinária grandeza del poder sea de Deus e não de nosotros. Las imágenes provienen de un pasaje familiar del Antiguo Testamento en Jeremías, donde Dios es retratado como un alfarero soberano, haciendo y rehaciendo a sus criaturas en recipientes adecuados para cualquier uso que Él elija. Mire, no somos nosotros que elegimos y que decidimos lo que vamos a hacer o a hacer.
es Dios quien elige cuál va a ser la utilidad de un utensilio, de una vasija que Él mesmo hizo. Son simplesmente, entonces, en Jeremías, isso está registrado em Jeremías, capítulo 18, versículo 3 a 6, podemos ler. Pablo tomou prestada a mesma imagem e em Romanos 9, versículo 21, ele dijo, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? La arcilla representa a base da humanidade caída, sucia, desordenada e sem nenhuma virtude inerente ou excelência própria. Como o divino alfarero, Deus modela soberanamente diferentes vasos del mesmo peso para qualquer uso que ele considere apropriado. Sua utilidade se deriva da obra do alfarero, ciertamente não devido a nenhuma qualidade de la arcilla. Incluso as ollas de barro não têm virtude ou poder próprio, são simplesmente instrumentos em las manos del alfarero, formados por ele de acordo com seu próprio desejo. Pablo não negou sua condição de humilde vaso de arcilla e lo admitiu. Todos os líderes são, em melhor de los casos, vasijas de barro. Alguns podem ser vasos de melhor aspecto que outros, pero nenhum líder verdadeiro pode jactar-se de haver alcançado sua posição simplesmente por talentos superiores, por atributos físicos, por habilidades de comunicação ou lo que seja. Se Deus não usara vasos de barros ordinários, não haveria nenhum líder espiritual em absoluto, porque não há pessoas que não estén plagadas de defectos e debilidades humanas. El más grande de todos los líderes en las escrituras era fundamentalmente defectuoso. Abraão, Moisés, David, Elias, Gedeón, Isaías, Jeremias e muitos outros tinham debilidades. Incluso utilizaram suas debilidades como excusas para escapar-se do ministério. A maioria de los 12 a quienes Cristo designou eram pescadores toscos. En la noche de la traición de Cristo, todos lo abandonaram e huyeron. Pedro, su líder e porta-voz, se havia avergonzado repetidamente dizendo coisas impetuosas. Logo, em essa noite terrível, negou verbalmente a Cristo com maldições e juramentos. El mesmo Pedro confessou que era homem pecador, em Lucas 5:8. Todos estes eram homens frágeis, imperfectos de la arcilla. Segunda de Coríntios 4:7. Não se olvide, pero tenemos este tesouro em vaso de barro, para que la extraordinária grandeza del poder sea de Deus e não de nosotros. ¿Por que está tesouro inestimável contenido em vasijas de arcilla? Assim que a excelência del poder pode ser de Deus e não de nosotros, dijo Pablo em el versículo 7. Quanto mais débil es la vasija, más evidente es el poder de Dios. Considere novamente la naturaleza de una vasija de barro. Es simplesmente arcilla cocida, suciedad cocida en el horno, al horno. Deus sabe que isso é o que todos somos, aunque tenemos uma tendência a olvidar. Porque Ele sabe
de que estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Está escrito en el Salmo 103, versículo 14. Él le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. En lo que respecta a Pablo, sus propios méritos no valían nada. Los contó como esterquiol, excremento, la clase más baja de inmundicia. Si no fuera por el tesoro inapreciable que Dios le había confiado, que es el Evangelio, la palabra de Dios, no tendría ningún valor en absoluto. En Filipenses 3, versículo 8, Pablo dijo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esa es la verdadera humildad y es una de las claves de la eficacia de Pablo como líder. Desde el día de su conversión en el camino de Damasco, nunca se había considerado a sí mismo como alguien especial. Todo lo contrario, como vimos en el capítulo anterior, se consideraba a sí mismo como el menor de los apóstoles, como el menos que el más pequeño de todos los santos. Él escribió eso en Efesios 3, versículo 8. Antes un blasfemo, un perseguidor y un hombre insolente, en 1 de Timoteo 1:13, y un hombre miserable, Romanos 7:24. Así es que Pablo se describía. Estes eram las calidades, los credenciales que él podía presentar respecto a sí mismo. Pero Dios se deleita en la elección de personas serviles, sencillas, necias, comunes, despreciables y nobles, a quienes la sociedad podría decir que no sirven para nada. Pablo podría señalarlos fácilmente como prueba de que Dios llama gente humilde. Él ya lo había hecho. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 a 29, vamos leer, dice así: Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Al usar vasijas de barro ordinarias, Dios expone su gloria en relieve. Dios emplea simples vasos de arcilla para que pueda estar claro para todos que el poder es de Dios y no de nosotros. Incluso los notables y talentosos de este mundo deben aprender a convertirse en vasijas de barro para poder ser utilizados por Dios con la máxima efectividad. El poder espiritual no es el producto del genio humano o la técnica humana. El poder proviene de Dios. Y lo maravilloso es que nuestra debilidad no es falta para la causa de la verdad. Gloria a Dios por eso. De hecho, es ventajoso porque nos quita del camino y permite que el poder de Dios haga su trabajo. La gran y alentadora realidad de nuestro llamado como líderes espirituales es esta: conocer nuestra debilidad no es una desventaja, es esencial para lo que hacemos como líderes.
E por lo tanto, como Pablo, podemos regocijarnos com essa debilidade. É importante recordar que não estamos falando del pecado, estamos falando de limitações humanas normais. A humanidade que proviene de conhecer nossas fraquezas humanas deveria motivar-nos a odiar o pecado e a estar constantemente e continuamente arrepentidos de nossos pecados. Esse foi o espírito do apóstolo Pablo mesmo em Romanos capítulo 7. Todo verdadeiro líder espiritual cultivará um ódio sagrado por el pecado e um coração humilde e arrependido por el pecado em sua própria vida. Essa é uma parte essencial em la vida de cada olla de barro humilde. Aunque os vasos de barro são baratos, ordinários e desechables, também são increíblemente duradeiros. Podem sobreviver a enormes quantidades de estresse e manejo rudo. Incluso se estão hastiados, aún podem ser úteis. Puedes buscarlos todo lo que quisieras, e simplesmente não se desgastarão. El calor prolongado de horno não los lastima em absoluto. Por supuesto, em última instância, podem romper-se, pero a falta de eso, no mucho pode arruinar uma vasija de barro. O liderazgo de Pablo tinha essas mesmas características. Ele descreveu sua vida de pruebas constantemente. Em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 8, afligidos em todo, pero não agobiados, perplejos, pero não desesperados, perseguidos, pero não abandonados, derribados, pero não destruídos. Era um vaso de arcilla, em certo sentido frágil, rompível, reemplaçável e sem valor. Era um vaso de barro resistente, não de porcelana china. Então, um líder cristiano, um líder bíblico, um líder tem segurança de seu chamado, tem convicção de que foi Deus quem lo chamou, quem lo escolheu e lo puso em el rango de liderazgo. Pero ele está também consciente de suas limitações. Ele conhece suas limitações e por isso sua dependência está totalmente em Deus. Então, este é o princípio de liderazgo número 18. O líder conhece suas limitações. Que Deus te bendiga e hasta nossa próxima classe.